Pessoal, que bacana, a gente está começando mais um episódio do TempoCast. O TempoCast, já sabe, é o podcast que ajuda você a preparar o seu futuro, a otimizar melhor o seu tempo através do quê? Através dos 2 P's que nós temos no tempo, com planejamento e com protagonismo. E hoje o TempoCast convida, tem um convidado, é lógico, se é TempoCast convida, nós temos um convidado, porque senão não seria o TempoCast convida. Mas o convidado hoje vai trazer. Presta muita atenção, porque hoje o assunto é para chacoalhar a nossa cabeça. É como diz o Hermes Schneider, uma bagunça de vez em quando na nossa vida é importante, entende? Para tirar a gente daquele ritmo de hipnose que a gente entra de vez em quando, as armadilhas da zona do conforto, as armadilhas do dia a dia, e você não percebe que você entrou no ritmo hipnótico. Então, o assunto de hoje, ele vem para quebrar aquele looping também chato, sabe? Aquele negócio que fica girando. Então, vai ser muito legal. Você presta muita atenção. Antes, nós vamos receber o oi das pessoas do time aqui que você já conhece. Primeiro vai ser o oi da nossa Elisa Miyaguchi, que está no Rio de Janeiro. Fala, Elisa, como é que você está? Opa, tudo ótimo. Aqui no Rio, meio friozinho. Então, eu sou Elisa, consultora em gestão empresarial, em transformação digital, e é ótimo estar aqui com vocês. Também mentora de negócios, né? Não vamos esquecer aí. Elisa, está frio no Rio de Janeiro hoje. Eu achava que o Rio de Janeiro tivesse um compromisso moral de hoje está meio calor. Tá fresquinho, frio, então. Tá fresquinho, Edu. Caramba! Agora o oi do nosso Hermes Schneider, de cabelos brancos e uma barba cada vez mais farta, hein, Hermes? Como é que você está, cara? Pois O Hermes, para entender a nossa logística, o Hermes hoje está lá em Itapema, em Santa Catarina. Eita, Hermes, só para fazer inveja para a gente, né? Isso aqui é muito bom, viu? Apesar que o mês de outubro, meus amigos, foi chuva o tempo todo, mas como disse, o papo de hoje é esse, né? A gente tem que ser criativo e aproveita de todo jeito essa maravilha aqui que é o litoral catarinense. E essas barbas espero que cresçam de acordo com o conhecimento que vai entrando, né? Que não sejam só crescer pelos aqui. Mas eu sou apaixonada por pessoas também, a minha área é gestão de pessoas, muito contente de estar com vocês, essa nossa série de conversa, de bate-papo informal, e como life coach, como mentor de negócios também, mas foi um bate-papo gostoso sobre a coisa que eu mais gosto, né? Que é como é que se faz para sair da mesmice, como é que se sai para aproveitar a maravilhosa vida que a gente tem e que às vezes acha que vai ser, deixa ela sempre igual, aquele gostinho de sempre o mesmo, né? Hoje é um dia de quebrar, não a mesa, mas alguns paradigmas da gente com certeza. Tudo bom com vocês, prazer estar com vocês e com o nosso convidado, Denilson, muito bom. Hermes, se precisar, quebra-mesa também, não é? Se precisar, quebra-mesa também, sem problema nenhum. Quebra! Se você está assistindo esse episódio pelo YouTube, então você não se esqueça, aperta o botãozinho, se inscreva no canal, ativa o sininho, o famoso sininho da notificação, né? Para ser avisado sempre que a gente postar vídeo novo. Combinado? E agora é o seguinte, eu vou fazer as honras à casa para o nosso convidado especial de hoje, que é o Denilson Chicaco. Antes do Denilson dar o oi dele, eu, nas honras da casa, eu quero apresentar o Denilson. Mas aí é o seguinte, eu vou ter que ler, porque eu não consegui decorar tudo, Denilson. E isso porque é um resumo, né, do perfil profissional do Denilson. Mas vamos ali, ó. Denilson Chicaco, nosso convidado de hoje, é empresário, é músico, é cientista, graduado em computação pela Universidade Mackenzie e música pela Yamaha. Especialista em neurociência e criatividade, sócio de startups de tecnologia, fundador da ONG Projeto Vida Nova, é CEO da Fábrica de Criatividade, consultor de inovação e palestrante em mais de 100 empresas, só para você ter uma ideia aqui, né, do nível do Denilson. É Globo, Natura, Petrobras, BASF, Samsung, Itaú, Promon, entre outras. Denilson, quero primeiro muito obrigado por atender o nosso convite. E outra, o Denilson falou hoje sobre um assunto, a gente falou aqui, não falamos sobre o tema, sobre criatividade. E sobre o tema criatividade, gravitam-se muitos mitos, sabe? E hoje, com a ajuda do Denilson, que é especialista em criatividade, ele vai nos ajudar a quebrar alguns mitos aí, a nos mostrar alguns caminhos sobre criatividade. Denilson, o seu oi, e já me diz onde é que você está.
Boa, Edu, obrigado. Eu estou no lugar. A Elisa que falou que está no Rio e está frio, deve estar aqui uns 32 graus, né? Porque o frio para o carioca é. Para mim tá 20 graus aqui, Denilson, onde eu tô. 20 graus. O Hermes falou que vai quebrar tudo, e a ideia nossa é realmente fazer o negócio de quebrar paradigmas, mostrar que as coisas podem ser diferentes, e para mim é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão fascinante aí que é a criatividade. Eu estou em Itatiba, é um lugar que fica 1 hora de São Paulo, é uma cidade super gostosa aqui no interior, eu me mudei pós-pandemia para cá e estou por aqui. Itatiba é quanto tempo de São Paulo? Só para 1 hora. Pra... Uma hora de São Paulo. Mais ou menos 1 hora. Do lado de Vinhedo. O lugar mais conhecido do lado aqui de perto é Vinhedo, Vinhedo. tá. Nossa, tá morando mal também, entendeu? Que legal que é a região de Vinhedo. Eu vou fazer o seguinte, para a gente começar a conversa, eu vou pedir licença para fazer a primeira pergunta, mas vai ser assim, vai ser democrático. Quem topar e quem concordar que eu faça a primeira pergunta, dá um sorriso. Foi unanimidade. Bastante criativo já. Está filmado, está gravado, e isso foi unânime. Eu dei a opção para vocês ficarem quietos, mas ninguém ficou quieto, então eu vou fazer a primeira careta, pergunta. né? Tá certo. Não podia? Podia ter ficado certo, podia ter feito careta, podia ter mostrado ali, mas fizeram sorriso, eu entendi como sim. Ô, Denilson, eu queria, a primeira pergunta que eu queria fazer para você não é nem uma pergunta, eu faço uma reflexão pequenininha assim, e você me fala o que é que você acha disso. No comecinho eu falei da criatividade, que tem muitas lendas, né? Muitos mitos em volta. Não, a pessoa para ser criativa, aquela pessoa que é mais inspirada, aquela pessoa mais sonhadora, aquela pessoa que nasceu com aquele talento. E eu acredito uma coisa, Denilson, que tudo na vida, ou pelo menos a grande maioria das coisas, elas são praticáveis, elas são treináveis. Eu posso treinar para ser um bom cozinheiro, apesar de não saber cozinhar. Eu posso treinar para ser um bom cantor, apesar de não cantar. A criatividade, ela se inclui nisso aí? Tipo, o quanto tem dessa coisa de inspiração, de sonhador, e quanto tem de esforço, disciplina, dedicação? Eu posso treinar? Qualquer pessoa pode treinar a criatividade? Resposta para a pergunta é 100% sim, Edu. Eu acredito muito que criatividade possa ser ensinada, possa ser transmitida, possa ser aprendida. E mais legal ainda, que não é tão difícil. Eu sempre gostei, a minha vida sempre foi feita com algoritmos. Eu dei ela muitos anos na USP, o nome do meu curso lá na pós-graduação na FIA era Criatividade para Engenheiros. Como que você faz uma pessoa que aprendeu a pensar em padrão, a pensar fora do padrão, usando o padrão? Usando o sistema. Só para você ter uma ideia como eu sou fã, as pessoas me chamam de louco dos algoritmos. Tudo na vida eu criei algoritmo. Então, por exemplo, para morar aqui, eu tive que criar um algoritmo. Qual é o lugar que eu queria morar? E aí eu coloquei vários processos, eu programei e coloquei, aqui é o algoritmo. E aí todo lugar que eu tinha que morar, que eu queria pensar em morar, eu colocava para rodar no algoritmo para ver se passava. Para casar, olha que interessante. Antes de casar, bem antes, eu era solteiro, quando estava, sei lá, 20 anos atrás, eu criei um algoritmo e falei, cara, para casar tem que ter isso, isso, isso. Eu coloquei um algoritmo, fiz um programa, coloquei, e aí todas as namoradas que eu namorava, quando chegava num ponto que tava, tipo, possível de namorar, possível de casar ou não, eu colocava no meu algoritmo de forma secreta, sem contar para ninguém, e via se passava ou não. Então eu sempre gostei de algoritmo. Se não passasse, você chutava a menina, Denilson? Cara, eu vou te falar, minhas ex-namoradas que não me escutem, mas teve pelo menos umas duas aí que não passaram no algoritmo e eu tive que dar uma desculpa aí pra falar, ó, não passou no algoritmo. Os números não mentem, né? Números não mentem. E aí, o que é legal é que a gente acredita muito aqui, e aí eu criei uma empresa chamada Fábrica de Criatividade, que exatamente a gente mostra que criatividade é um processo e que você consegue aprender. Então, igual você fabrica um pneu de um carro, um motor, um perfume, um chocolate, você consegue fabricar criatividade. Tem matéria-prima, tem processo, tem ferramenta. Se você domina essa linha de produção, você vai começar a fabricar isso. E é muito legal porque se você consegue fabricar qualquer coisa tendo um processo, você também consegue fabricar criatividade. Então, criatividade não é um dom, não é uma coisa tipo quem tem nem tem, quem não tem ó. Não, você consegue desenvolver. Então, tem processos bem formatados para isso, tem metodologia, tem tudo. Então, respondendo a sua pergunta, com certeza sim.
E, Denilson, Então, criatividade... Ui, desculpa aí, Edu, é que esse assunto não, aí, não. é muito cativante. Denilson, criatividade tem idade ou não tem idade? Cara, Qualquer uma idade... excelente pergunta, Elisa. Assim, as pessoas tendem a pensar, e é muito engraçado que quando a gente pergunta quem é mais criativo, uma criança ou um adulto, a tendência da resposta é responder criança, porque a criança ela tem muito mais vontade de perguntar, ela tem muito mais, não tem travas, ela não desenvolveu vícios de não gostar de criar. Mas eu falo que, sem dúvida, quanto mais você tem de idade, mais você consegue ser criativo. Porque eu tenho uma frase que eu gosto muito que é assim, pra você ter uma ideia fora da caixa, né, essa expressão aí famosa de criatividade, a ideia para estar fora da caixa tem que estar transbordando. Para estar transbordando tem que estar cheia. Para estar cheia você tem que ter colocado coisa lá dentro. Então, quanto mais coisa lá dentro tem, mais fácil você transbordar. Então, uma criança é super criativa. Só que para você transformar a criatividade em inovação, aí você precisa ter um adulto. Porque todo mundo fala, criança é criativa. Então, por que você não vê criança fazendo uma patente todo dia? Por que você não vê uma criança ficando milionária, criando uma empresa que fatura milhões? Porque criança tem muita criatividade, muitas coisas que ela faz que são criativas, ela gosta de criar, gosta de perguntar, não tem medo de errar, mas ainda não tem um repertório para ter. Então, assim, a resposta é sim, criança pode ser criativa? Muito. Adulto pode ser criativo? Ainda mais. Então, não tem idade, é para todo mundo, e só que quanto mais experiência, quanto mais repertório, mais o seu potencial criativo cresce. E aí é sobre isso que se trata aprender criatividade, é você encher a sua caixinha para conseguir transbordar. O Denilson, você falou, por exemplo, da criança e do adulto. A criança, ela vai pela curiosidade, né? Muito pela curiosidade, né? Porque para ela, como ela não tem paradigmas ainda, ela vai pela curiosidade. O adulto, você falou que vai, aí vamos colocar assim, pelo não é excesso, né? Mas pelo excesso de informação. Então, isso começa a transbordar. Se você fosse dar uma dica hoje para a pessoa buscar essa informação, existe um tipo de informação ou não? Qualquer informação é informação. Boa. Eu gosto muito, a sua pergunta é bem interessante, porque já entra num processo da criatividade que eu sou fascinado, que é entender como que você consegue fazer por missões. O nosso cérebro, tudo que é informação, ele usa. Está lá, você gerou uma informação, entrou por um dos seus sentidos, você olhou, você sentiu, você cheirou, você tocou, você ouviu, a informação está lá dentro. Só que essa informação fica meio perdida se você não conecta ela com outras coisas. Então, uma das coisas que eu considero importante não é só você ficar aberto a tudo, não é só você falar, a partir de agora, tudo eu vou começar a fazer. Não, é você se abrir ao novo e seria muito interessante, se você quiser criar um programa de inovação para o seu cérebro, que você tivesse um processo. E esse processo tem uma missão. Então, por exemplo, e eu falo que a vida é muito mais divertida com criatividade. A área do cérebro responsável pela criatividade é a mesma área do cérebro responsável, por exemplo, pelo orgasmo. Olha que legal, isso dá ideia. O nosso cérebro tem prazer em criar, né? O nosso cérebro ele gosta de criar. Então, comer chocolate, fazer sexo e ter uma ideia é a mesma área do cérebro que ativa. E aí, quando você entende que você ativa isso que é prazeroso, você começa a falar, beleza, como que eu vou criar uma missão para conectar isso, para ter uma ideia que tenha valor? Então, eu gosto muito de trabalhar por missão e missão para qualquer coisa, porque a vida é mais divertida. Exemplo, meus amigos me chamam, Denilson, vamos fazer alguma coisa no sábado à noite? Muitos amigos meus me ligam até hoje para falar, o que a gente pode fazer de criativo hoje? O que eu posso fazer de diferente hoje? E aí você aprende a fazer um processo para falar, cara, se as pessoas começam a me ligar para perguntar o que tem de diferente para fazer numa noite de sábado, por exemplo, o que eu posso ligar, como que eu posso fazer disso uma missão? E aí eu transformo numa missão. Por exemplo, eu criei um dia um programa de 83 coisas divertidas para se fazer no sábado à noite com seus amigos. E aí já tenho pronto, eu fui criando. Aí agora, cada vez que alguém me fala uma coisa nova, ou que eu vou buscar um conteúdo na internet, ou que eu estou lendo um livro, eu penso, o que eu posso criar com isso? Então, criar, por exemplo, listas de missão é uma das coisas mais fascinantes para você exercer a sua criatividade. Eu tenho listas, por exemplo, eu fiz uma lista com a minha esposa, de em vez de falar, vamos fazer uma coisa nada a ver, vamos fazer o seguinte, o que a gente pode fazer de missão na nossa vida? E a gente criou algumas missões. Por exemplo, uma das nossas missões é, vamos visitar as 5 Blue Zones, as 5 regiões do mundo que as pessoas vivem mais de 100 anos. Tem 5 lugares no mundo específicos que as pessoas têm expectativa de mais de 100 anos. Pô, vamos conhecer esses lugares. Aí a outra missão, a gente gosta muito de comer. E aí descobriu que tem um negócio lá que chama Guia Michelin, que os caras dão estrelas para o restaurante bom. A gente falou, cara, meu objetivo com a minha esposa é a gente completar 100 estrelas Michelin na vida.
Então, a gente vai ir num restaurante que tem uma estrela, somou. A outra que vai 3, agora tem 4. E aí você vai indo, vai completando estrelas. Então, completar a missão é muito legal para a vida. E quando você faz uma coisa criativa, que é se permitir fazer algo novo, mas que você cumpre uma missão, aí o seu cérebro vai conectando essas ideias e criando valor para as ideias. Então, acho que as duas grandes sacadas da sua pergunta é conectar, primeiro, gostar de fazer coisa nova, não ter medo de fazer coisa nova, e colocar isso em forma de missão. E pode ser qualquer missão. Uma vez eu fiz uma missão que durante um ano eu tinha que aprender uma coisa nova por dia. Então, por exemplo, hoje eu vou aprender uma palavra nova em japonês. Amanhã eu vou aprender a fazer código Morse. Depois de amanhã eu coloquei 365 missões. Aí uma outra missão que eu lembrei agora também, que foi muito legal, que eu fiz durante um ano, eu fiz alguns programas de inovação na minha vida que duravam um ano. O mais legal que eu fiz, que eu quero contar para compartilhar com vocês, eu fiz um programa que eu estava solteiro, eu falei, todas as vezes na vida, durante esse ano, que eu achar alguma menina bonita, eu vou conversar com ela. Eu era solteiro, falei, eu vou conversar, não sei se vai dar certo, não sei se vai dar errado, eu vou abordar ela, não vou ficar com vergonha, não vou ficar com preguiça, não vou ficar com timidez, eu vou abordar. Se ela não quiser falar comigo, eu não falo, mas eu vou de alguma forma. E aí eu tinha que criar assunto para puxar. E é muito interessante porque eu acho que essa foi a fase mais legal da minha vida, que eu aprendi a conviver com o erro. Porque o que eu tomava de fora, vocês não têm noção. A minha média de foras, inclusive como eu medi tudo, foi 78%. 78% das pessoas não queriam conversar ou me davam fora. Agora, os 22% que conversaram, o cara foi rico pra caramba. Eu conheci pessoas, eu beijei pessoas, eu conheci de uma forma, me diverti com pessoas. Então, foi muito legal como experiência. Então, eu acho que essas duas dicas aí são bem legais. Se permitir fazer coisas novas e criar missões. Esse é um bom treino da criatividade. O Edu, o Denilson, uma coisa que sempre me chama a atenção é a seguinte, a história da humanidade realmente é a questão dos problemas. Eu quero que você converse um pouquinho o seguinte, sobre problemas que levam as pessoas a ser mais criativas. A pergunta é nesse sentido assim, por que é tão importante a criatividade? Resolve tantos problemas, por que a maioria das pessoas são acomodadas? A pergunta vai ser a seguinte, o que leva, né? O que leva a dar esse start, fazer o cara assim, cara, eu tenho que me mexer, eu preciso criar alguma solução, isso aqui eu não consigo mais, hábitos e tal. Quer dizer, quando nasce, o que torna uma pessoa criativa? É o prazer da busca, como você colocou, quero missões, quero algo mais, sou curioso, ou é a necessidade de resolver um problema, ou é a dor que ele tem que ter uma saída, quer buscar o prazer, ele tem que buscar alguma coisa e começa a ser criativo. Queria que você conversasse um pouquinho o seguinte, por que, apesar de tudo, as pessoas são tão acomodadas ainda, sendo que a criatividade é tão importante para eles serem felizes? Legal, muito boa a sua pergunta, Hermes. Olha só, dizem que a necessidade é a mãe das invenções, né? Quando você tem uma necessidade. E eu tenho um exemplo bem legal, que é o seguinte, vamos fazer com vocês aqui, vamos fazer experiências. Cruza o braço todo mundo cruza o braço. Vou pedir para vocês cruzarem o braço. Tá cruzado, todo mundo? Cruzado. Agora eu vou pedir para vocês inverterem. A mão que estava por cima põe por baixo e vice-versa. Inverte aí o braço. O Edu nem conseguiu, teve que pensar, né? E aí é legal, olha só que interessante. Vocês concordam que a segunda posição ficou desconfortável comparado com a primeira? Bastante. E por que ficou desconfortável? E agora eu vou explicar um negócio que é super legal. O nosso cérebro, ele tem uma trava. O nosso cérebro talvez seja a coisa mais eficiente já criada na história. Ele é muito eficiente, ele gosta de economizar. Então, tudo que é novo gasta energia. Então, qual que é a primeira missão do cérebro? Economizar energia. Se o cérebro fosse essa sala aqui, a hora que eu saio da sala, o primeiro passo que eu dou para fora, ele já desligou a luz. Ele lembra de desligar a luz. Ele gosta de economizar energia. A missão dela, a missão do cérebro, a primeira missão, a missão número 1 no código de programação do cérebro é economiza energia. Então, o que acontece? Por ele ter essa missão, qualquer coisa nova, ele joga uma missão. Desconforto, não é legal, você está sendo na zona de conforto, de incômodo. Só que o que acontece? Se a gente consegue superar essa primeira barreira, a área do cérebro responsável pela criatividade é responsável pelo orgasmo, lembra que eu falei? Então, depois que ele aprende a sair da barreira inicial, ele gosta. E ele aprende. E cada vez ele sai mais. O nosso cérebro tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio pode ligar até 10 mil vezes com o outro. Aquela que a gente chama de sinapse. Só que, em média, o ser humano adulto liga 3 mil neurônios. O que significa isso? Que a gente podia conectar muito mais e a gente deixa de conectar. Porque a gente não força, porque a gente gosta da nossa área de conforto. A gente gosta de manter o braço cruzado. Outro dia eu quebrei meu cotovelo, eu sou canhoto. E aí eu fiquei uns 4, 5 meses sem poder usar o braço esquerdo. E eu sou canhoto. O que aconteceu? Eu tive que aprender a usar o mouse com a mão direita, escovar o dente com a mão direita, comer com a mão direita. Hoje, se eu vou fazer as coisas, eu consigo fazer ambidestro. Eu consigo usar com as duas mãos. Por quê?
Porque eu tive que fazer, e aí depois eu aprendi e falei, nossa, é melhor. Hoje, inclusive, eu prefiro usar o mouse com a mão direita do que com a mão esquerda, porque eu gostei mais. E o nosso cérebro aprende, ele gosta de aprender, só que o difícil é começar. Então, a maior barreira, Hermes, é começar. Como que você começa? Como que você força? E aí, para você sair dessa barreira inicial, eu costumo falar uma frase que eu gosto muito para a gente entender de onde que surge o começo, que foi a sua pergunta. Vou perguntar para Elisa. Elisa, quero fazer chocolate. Qual que é uma matéria-prima? Fala para mim uma matéria-prima de chocolate. Cacau. Boa. Edu, quero fazer etanol combustível. Qual que é uma matéria-prima? Cana-de-açúcar. Muito bem. Hermes, quero fazer criatividade. Qual que é a matéria-prima? Ideias. Ideias é o combustível. Essa que é a grande questão. Ideias faz com que a criatividade aconteça, mas não é a matéria-prima. Sabe qual que é a matéria-prima da criatividade? Problema. Informação. Tudo começa com problema, tudo. Perfeito. E o que acontece? A gente nunca aprendeu na vida a colocar problemas no papel. Se eu quiser fazer um chocolate e o meu cacau tá ruim, tá estragado, provavelmente o chocolate não vai ficar bom. Então, o maior processo é que as pessoas têm problema. Quem aqui tem problema? Levanta a mão. Quem tem problema? Levanta a mão quem tem problema. Todo mundo tem, né? Só que acontece, você quando chega um problema, o que acontece? Você vai saindo resolvendo. A gente nunca aprendeu a colocar um problema no papel, a estruturar um problema. Tem um curso em Harvard que demora 6 meses, que é um curso Como Aprender a Estruturar um Problema. São 19 perguntas para ter um problema estruturado. A gente não aprendeu nunca a escrever problema. Então, a primeira dica que eu dou para quem quiser começar a pensar a criatividade de forma sistemática para sair dessa barreira é aprenda a colocar um problema no papel. Qualquer problema. Ah, meu amigo tem bafo. Ah, meu filho não come verdura. Ah, meu chefe não me dá um aumento. Coloca um problema no papel. E depois que você coloca esse problema no papel, aí o seu cérebro vai começar a olhar para aquilo e falar, como que eu consigo resolver isso? Em vez de sair resolvendo ou não pensando. Só que ao você parar para pensar, e aí vem a segunda dica, então coloca o problema no papel primeiro. Será que tem uma resposta além da primeira? Será que tem uma resposta além da que eu estou acostumado? E aí você busca uma segunda, uma terceira resposta, e isso vai começar a fazer com que você perceba, olha, não é que tem 2, 3 respostas para isso? E não é que a terceira resposta é melhor que a primeira? E aí você vai começar a ficar feliz, que você fala, deu certo. E aí você saiu dessa sua trava inicial da criatividade. E aí você começa a ver resultado, e aí você começa a ser mais feliz, e aí você começa a ter mais orgasmos mentais, e aí vira um ciclo virtuoso. Quando você não faz isso, que a gente nunca aprendeu a fazer isso nem na escola, nem em lugar nenhum, a gente vai travando. Então, não consegui resolver, pô, que pena. Tinha um problema, não sei ser criativo, já era. E aí você vai tirando e cada vez ficando mais na sua zona de conforto. Vou fazer o que estou acostumado, vou fazer aquilo. Se eu pedir para vocês, pessoal, me ajuda a trocar o chuveiro da minha casa que queimou. Se você nunca trocou chuveiro na vida, você não vai ser voluntário para trocar o chuveiro. Você não vai querer tomar choque numa coisa que você não domina. Então a primeira coisa é você falar, cara, criatividade é para mim, eu domino e eu vou conseguir fazer. Aí, quando chegar um problema, você não vai pensar, não consigo. Você vai falar, consigo. E aí você vai sair dessa trava inicial. Então, essas acho que são as 2 grandes dicas para começar a destravar o processo inicial, Hermes. Primeiro, escrever problema no papel. E segundo, tentar achar 2 respostas para aquele problema, e não uma. Só passar a bola para frente, depois pode retomar o seguinte, eu acho que você falou uma coisa muito importante que na minha vida tem sentido, conexões, né? Porque a gente acha que, você falou muito sobre conexões, eu gostaria, de repente, que pode ajudar muitas pessoas, estou desempregado, estou com problema em casa, estou até doente, sei lá, problema, falou problemas, tem problemas de nível de gravidades, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o poder das conexões para resolver problemas. Até dar alguns exemplos que isso ajuda a gente a acreditar um pouco mais na gente, que às vezes a solução está pertinho, né, Denilson? Muito. Eu vou contar para vocês, para mim, assim, tem um negócio super legal para vocês que estão aqui escutando esse podcast, que chama uma técnica, eu até esqueci o nome da menina que criou, chama Effectuation. Ela fala que qualquer problema no mundo você consegue resolver com quem você é, com quem você conhece e com o que você tem. Não existe problema que você não consegue resolver com essas 3 coisas. Não, nenhum. Então, e aí, juntando essa teoria técnica, que é uma verdade, com uma outra, fala que antigamente você estava conectado com 7 pessoas, qualquer pessoa do mundo, demorava 7 pessoas, você achava essa pessoa. Então, sei lá, Papa. Você conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém, conhece o Papa. Antigamente falava em 7 níveis para você chegar em qualquer pessoa. Hoje fala em 6, por causa da internet diminuiu. E eles acreditam que isso vai diminuir para 6, 5, 4, até chegar uns 3, você vai conhecer todo mundo. Você conhece alguém, conhece o Beyoncé. Você conhece alguém, conhece o Obama. Então você vai conhecer gente para conectar. E cada vez mais isso é verdade. Ainda mais hoje que a gente tem internet, redes sociais,
Você não tem nada que você não conheça. A gente fez há 3 anos atrás, lá na fábrica de criatividade, hoje a gente tem uma consultoria gigante, a gente tem unidades no mundo inteiro, a gente faz projetos para Rede Globo, Natura, Unilever, Petrobras, Mercado Livre. E há, sei lá, 3 anos atrás, mas a gente fez uma lista que a gente chamou de wish list, uma lista de desejos. A gente falou que empresa que a gente queria conhecer, que a gente queria fazer projetos. Pô, a gente queria fazer projetos com a Disney, com a Natura, com a Coca-Cola, com empresas legais. A gente colocou uma wish list. Cara, todas que a gente ligou, a gente conheceu alguém que falou, cara, eu não posso te atender, mas você fala com alguém. Aí a pessoa falou, e hoje todas as minhas da wishlist, 75% da minha lista, para ser exato, da minha wishlist, eu hoje faço projetos dentro dessa empresa. Eu ganho dinheiro com eles, fazendo coisas legais juntos. Não existe nada que a gente não conecte, só que você tem que fazer, você tem que acreditar. Então, algumas dicas bem práticas aí, de ordem prática. Eu vou contar uma que eu fiz com a gente, que resolveu muito, usando o que você falou aí, Hermes, para chegar às pessoas que estão escutando. Pô, tô desempregado, tô querendo uma coisa nova. Primeira coisa, escreve os seus problemas no papel. Escreveu? Lembra que eu te falei que essa para mim é a primeira etapa de qualquer coisa. Né? Depois, se vocês quiserem, eu conto uma história que eu fiz para o Ministério da Educação, que foi super legal sobre isso. Aí, segunda coisa, pensa uma resposta diferente. Pensa a primeira resposta e pensa pelo menos 2 respostas. A primeira é a que vem normal. A segunda já vai ser um pouco diferente. Aí, quando você pensou nessa segunda resposta, fala, beleza, para executar essa resposta, quem que eu preciso para me ajudar? Pensa em qualquer pessoa que você conhece. Pô, não tem ninguém para me ajudar, mas será que alguém da sua lista conhece alguém que conhece? Liga para essa pessoa. Eu vou contar o que eu fiz aqui na fábrica de criatividade, que ajudou a gente animal. Toda vez que a gente vai numa primeira reunião com alguém, qualquer pessoa que eu marco uma reunião, eu descubro quem vai participar da reunião. Porque eu não faço reunião com o Itaú, eu faço reunião com a Joana do Itaú. Eu não faço reunião com o Magazine Luiza, eu faço reunião com a Milena do Magazine Luiza. São pessoas, concorda? Estão do outro lado? E aí, eu não faço reunião com a empresa, eu descubro quem é a pessoa. E aí eu vou descobrir na rede social aberta quem é a pessoa, o que ela gosta, LinkedIn, Instagram, Facebook, o que a pessoa gosta. E aí, antes da reunião, eu tento comprar alguma coisa que a pessoa vai gostar que custa barato, para não ter problema de compliance, coisa de menos de R$20. E aí eu descubro que a pessoa gosta. Eu vou dar um exemplo. Eu fui numa reunião que o cara gostava de corrida. Aí eu comprei um squeeze de corrida. Aí eu cheguei mais cedo e coloquei embaixo da cadeira. Aí outra pessoa gostava de Palavra Cantada, que é um CD de música infantil brasileira. Era uma mulher, tinha 2 filhos, e não sei quem tem filho aqui provavelmente conhece essa banda brasileira aí, que faz música infantil brasileira. Aí eu comprei um CD do Palavra Cantada. Aí outra pessoa gostava do Vasco. A gente não escolhe o que a pessoa gosta, né? Aí eu comprei um chaveiro do Vasco. E aí no final da reunião eu falava, pessoal, olha embaixo, mais importante do que fechar um projeto é fechar uma parceria. E parceria se faz com pessoas. Olha embaixo da sua cadeira. Aí a pessoa olhava e via o chaveiro do Vasco, o CD do Palavra Cantada, o squeeze de corrida. Qual a chance dessa pessoa contratar a gente? Aumenta ou diminui? O que vocês acham? Aumenta? Primeiro você teve que descobrir qual era a cadeira que a pessoa ia sentar, né? Então, depois eu vou contar a técnica que eu fiz. A gente fez uma técnica criativa. Pessoal, 78% a taxa de conversão aumentou de primeiras visitas. 78%. Por quê? Não é pelo objeto em si. O cara ficou feliz com o objeto, mas não é o objeto. É o carinho. O cara fala, cara, se o cara teve um carinho desse numa reunião, imagina o carinho que ele vai ter pelo projeto todo. Só que para fazer isso, não é sem querer, é por querer. Eu pensei com antecedência, eu tive que chegar mais cedo, eu tive que levar a Durex para colar embaixo da cadeira, eu tive que dar um jeito da pessoa sentar na cadeira que eu estava imaginando para ela. Então, inclusive, eu chegava na sala mais cedo e falava, se a pessoa ia sentar em outro lugar, eu falava, não, peraí, vocês não querem trocar de lugar? Senta aqui. A pessoa achava estranho, mas eu fiz toda uma técnica para que as pessoas sentassem no lugar certo. Legal, você foi criativo, né? E dá resultado, pessoal. Então, não existe nada que a criatividade não resolva. Marcar uma reunião, conseguir um emprego, conseguir fazer algo diferente, só que se você fizer a mesma coisa, o resultado é o mesmo que antes. É aquela famosa definição, loucura é querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Você tem que propor fazer algo diferente, mas sempre dá resultado. Nunca tem resultado negativo, é sempre positivo. E aí tem muitas histórias boas para contar. E o legal é quando você conta as suas histórias disso, né? Então é muito bacana que gera história. Muito legal, Denilson. 3 minutos e meio, gente. Mas já? Não, tem que esticar esse papo aí. Vamos esticar. Nós vamos até o fim desse bloco, que depois é mais esticado. Deixa pô, louco, tem um monte de... Eu preciso fazer um monte de pergunta. Eu também tenho um monte de pergunta para fazer, quero continuar o papo. Vamos fazer. Ô, Denilson, então vamos lá. Todo mundo concordou que a matéria-prima tem o problema, né? A matéria-prima da criatividade. Um dos lugares, em qualquer país,
berço de problemas é o governo federal. Não estava na hora, cara, de ter um jeito, de ter esse recurso da criatividade. Tem muito problema no governo federal que é possível de se resolver com soluções criativas. Vamos economizar dinheiro, vamos economizar tempo, vamos economizar energia, estresse. Pô, não estava na hora, Denilson, de ter como existem os hackathons, pô, cara, vamos fazer alguma coisa. Não está passando a hora, não, Denilson? Edu, com certeza. Para mim, o que as empresas perceberam, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai perceber, inclusive o governo. Cara, as empresas me pagam milhões para ganhar bilhões. E por quê? Porque é uma conta matemática, é simples. Cara, eu vou contar um exemplo. Eu fiz um projeto para uma indústria química, que a gente passou desde o presidente até o chão da fábrica, uma indústria grande, famosa. E aí, no final de um dos nossos programas, uma estagiária deu uma ideia que fez essa empresa ganhar R$1,5 milhão, com uma ideia de uma estagiária. Lá na época, eles tinham um projeto de incentivar com até 10% uma ideia que fosse original. Essa estagiária ganhou R$150 mil, foi efetivada, que é mais importante. Se bem que eu acho que 150 mil nesse caso é mais importante. Mas, enfim, ideias valem dinheiro, ideias valem oportunidade. Só que daí o que acontece? Na hora de renovar o contrato, o diretor lá falou, cara, eu fui pedir a renovação do contrato no segundo ano, e ele falou, Denilson, tá muito caro, né? Poxa, vai custar tanto isso daqui. Eu falei, faz o seguinte, usa a verba que você não estava esperando ter, que você ganhou no último projeto, que foi R$1,5 milhão. O projeto ia custar 300 mil. Cara, aí ele falou, ixi, é mesmo. E aí não teve argumento. Porque, cara, se o projeto ganhou R$1,5 milhão que não estava esperando, 300 mil estava ainda muito no lucro. Ainda sobrou 1,2 milhão para fazer outras coisas. Só que daí aí ele falou, cara, não só vou renovar, como vou ampliar o programa. Porque é óbvio que se um deu 1,5 milhão, tá sobrando para eu fazer os outros. Só que isso vale para tudo, não vale só para uma empresa multinacional. Vale para uma indústria, vale para um governo, vale para uma vida, vale para uma pessoa. Porque criatividade, ela amplifica os resultados. Amplifica e muito, assim. Então, eu não conheço nenhum projeto, nenhum, que foi feito direito de criatividade, que não teve o famoso ROI. E ROI não é só ROI de retorno financeiro, que é o retorno sobre investimento. É retorno em vários níveis. Só para você ter uma ideia, aqui na fábrica a gente já mapeou 32 KPIs, 32 jeitos de medir resultados. ROI é um deles, retorno financeiro é o mais famoso. Mas você tem retorno sobre experiência, você tem retorno sobre engajamento, você tem retorno sobre felicidade, você tem retorno sobre participação. Você consegue medir os resultados e inovação e criatividade sempre traz ROI positivo, sempre traz resultado positivo. E a conta fecha. Então, para mim, o governo tinha que perceber, e quanto antes ele perceber, isso vai ser melhor para toda a população. E eu acho que está percebendo, assim, bem devagar, muito devagarmente, tá? Eu contei para vocês, eu fiz um projeto para o Ministério da Educação, vou contar bem rápido. Então, teve uma vez que eu fiz um projeto para o Ministério da Educação, pra você ver como que tem a ver a sua pergunta aí de setor público. E aí a gente fez vários projetos legais para a área de educação, e no final um repórter lá da TV me perguntou, Denilson, se você fosse ministro da Educação, qual que seria a sua primeira ação depois de fazer? Eu falei, cara, a minha primeira ação seria criar aula de problema na 5ª série. Então imagina que você está lá na 5ª série, e aí a professora fala, pessoal, tem aula de geografia, de português, de matemática, vai ter aula de problema. Então qual que é a aula de problema? A professora fala, escreva um problema que você está tendo hoje, agora. Aí o aluno vai escrever, cara, meu problema é que eu queria conquistar a menina que senta aqui do meu lado. Aí o outro colocaria, meu problema é que eu queria aula de educação física no lugar da de matemática. Aí o outro colocaria, meu problema é que meu pai briga muito com a minha mãe. Aí todo mundo escreveu o problema, a professora fala, agora é o seguinte, faz de conta que você ganhou um superpoder. O poder de resolver esse problema. O problema é seu, resolva. Aí o menino que queria conquistar a menina do lado, ele vai pensar, como que eu faço para resolver? Ele vai pensar, já sei. Vou procurar no Google, como conquistar uma menina da 5ª série. Aí o outro vai falar assim, cara, eu preciso conseguir aula de matemática, trocar aula de matemática para educação física, eu vou fazer uma proposta. Se eu perguntar para o diretor ou para a professora, se todo mundo da classe tirar nota 8 de matemática, no próximo trimestre, a gente pode trocar uma aula de matemática por uma de educação física? Se ele toparem, eu vou fazer todo mundo da classe estudar pra caramba pra gente poder ter aula de educação física no próximo trimestre. Aí o outro que tem o pai que briga com a mãe, fala, pensou, não achou uma resposta, falou, professora, me ajuda aqui, porque eu não consegui achar nenhuma resposta boa, e a professora vai ajudar. A questão é, quando você começa a escrever o problema e vê que o problema é seu, você vai descobrir que o problema é seu. Não é um problema do governo, do pai, da professora, da mãe. Você vai começar a entender que o problema é seu. E para mim, isso mudaria toda uma geração. Porque a gente cresceu aprendendo que o problema não é meu.
Cara, esse lixo na rua, o problema é meu, isso aqui é do governo, isso aqui não é meu pai, quem tem que pagar essa conta é minha mãe, isso aqui é meu professor. A gente aprendeu a colocar a culpa em alguém que não é nós, que não é a gente mesmo, né? O problema não é meu. A gente quase que foi condicionado na vida a fazer isso. Se a gente tivesse uma aula de problema desde a quinta série entendendo que o problema é meu, cara, mudaria toda a mentalidade e para mim mudaria todo o jogo. Porque a gente percebia que o problema é meu e que esse eu posso resolver. E aí a gente começa a criar uma mentalidade de eu tenho que resolver, eu vou atrás. E aí isso seria para todo mundo, começando pela pessoa e, obviamente, reverteria no governo, em todo o mindset. Então, para mim, se algum dia, eu provavelmente nunca vou ser político, ainda não tenho essa pretensão, mas se algum dia eu for, cara, essa para mim seria a minha primeira ação em qualquer ministério. Aula de problema na quinta série. E aí, cara, começaria as pessoas a perceberem que ali tem solução. E aí a gente mudaria uma geração aos poucos, mas mudaria. Criando um cidadão ético, né? Um cidadão colaborativo, né, Denilson? Muito legal. Denilson, eu tenho uma dúvida aqui, quando você estava conversando aí sobre criatividade, e você até falou, né? Problema, a gente pensar nas alternativas e tudo mais, mas e o ócio criativo? Ele Cara, existe? o ócio criativo, ele existe. É uma das coisas que a gente mais estudou aqui na fábrica, de técnicas, de ferramentas. O ócio criativo, né? O conceito original lá do Domenico de Masi, é muito interessante porque o que acontece? O nosso cérebro, como a gente falou, a gente tem travas para começar. Lembra que a gente falou, né? Cruzar, economizar energia é a nossa trava. E aí, quando você está no momento de ócio, ou seja, quando você está lendo, quando você está dormindo, quando você está escrevendo, quando você está tomando banho, quando você está assistindo televisão, o seu cérebro não tem nenhuma dessas travas, porque ele está lá curtindo. Então, ele já elimina aquela primeira barreira, que é a barreira mais alta. Então, ter ideias em momentos de ócio criativo é uma das coisas mais legais de você fazer, porque já está numa barreira que você já rompeu, porque você já está com o cérebro aberto. Eu costumo falar, as melhores ideias que a gente tem, se a gente parar para pensar, foram ideias que vieram de algum momento de ócio. Eu tenho muita ideia no chuveiro, por exemplo. Eu gosto muito de tomar banho e tendo ideias. Um dos itens que a gente fez esse ano na fábrica, foi para todos os funcionários, é uma lousa impermeável para você colocar no chuveiro. Quem aqui já teve, por exemplo, ideia no chuveiro que você sai pelado para anotar, ou você molha a casa inteira, ou você acaba não anotando ideia em lugar nenhum e perde, depois você esqueceu. Acontece muito isso quando você está dormindo e tal. Então, cara, anota as suas ideias. Então, no momento de ócio criativo, eu, por exemplo, gosto muito de assistir seriado e filme, eu sou bem nerd, assim, de gostar de seriado, de filme, e no final eu vejo uma ideia muito legal, eu falo, pô, que legal, eu tô vendo um filme e eu achei uma ideia legal. Aí eu anoto, geralmente eu faço um áudio para mim mesmo no celular, tem um grupo no WhatsApp comigo mesmo, eu mando, ideia legal desse filme. E aí fica repertório ali, para você poder usar ou não depois. Então, o ócio criativo é uma coisa muito boa. Todo mundo tem, todo mundo devia ter mais e todo mundo devia prestar atenção de como que você tem boas ideias no ócio criativo. E aí tem vários jeitos de estimular isso, né? É diferente daquele processo de incubação, que você já quebrou também esse paradigma, tudo certinho, né? É incubação, nossa. Né? Quando você está num processo, vamos supor, você está fazendo um projeto de criatividade oficial, você está pensando no problema. E aí você já meio que esgotou mentalmente ali todas as possibilidades no brainstorm inicial, e aí você fala, cara, vamos deixar descansar, a gente fala aqui, vamos deixar decantar, e aí você vai assistir um filme, dar uma caminhada, do nada vem uma ideia, e aí você está usando esse momento de ócio criativo para isso. Então é importante também, em problemas complexos, principalmente, problemas difíceis, você deixar um tempinho de decantação para você relaxar, para você se curtir, e aí depois voltar a olhar o problema com todo o foco. Tem uma das ferramentas de inovação que chama Design Thinking, que tem uma das coisas mais importantes, que é um negócio que chama Double Diamond, diamante duplo, que é você divergir e convergir, divergir e convergir. Então, muito desses momentos de você divergir, de você deixar a mente livre, é você sair, é você fazer outra coisa, que não seja aquilo. Aí depois você volta e foca de novo. Então, acho que isso ajuda muito nesse processo de ideação focada, assim, de você ter uma solução para um problema específico. Mas o ócio criativo existe, funciona e é legal usar. É que eu fiquei na dúvida em relação às missões que você colocou, né? Que você trouxe assim, não, a gente define missão, tá? Uma missão, me parecesse uma coisa assim, bem disciplinada, né? Enfim, cria um algoritmo, e o ócio me parece assim, meio que o oposto disso, é uma coisa assim mais solta, mais relaxada, quer dizer, na verdade você mistura as duas técnicas, é isso que você está trazendo. Exato, e aqui tem uma grande sacada que eu percebi, que eu acho que para mim é um pulo do gato aí. A gente costuma, na vida, dividir entre coisas prazerosas e não prazerosas, trabalho e não trabalho. A gente coloca em caixinhas já separadas quase desde a escola, né? Pô, tem que ir para a escola, nossa, né? Você vai aprendendo que tem coisa chata e coisa legal. E aí a gente vai se cada vez mais separando. Isso aqui é no bloco do chato, isso aqui é legal.
Quando a gente descobre que criatividade, por exemplo, dá prazer, né? A gente até brincou aqui no intervalo, falou do orgasmo, do chocolate, da ideia, a gente começa a falar, cara, tem ideia legal. Então, por que se a ideia é legal, se eu falar para vocês, pessoal, vamos assistir um filme que você gosta, vamos para a praia, vamos fazer uma coisa divertida, vamos fazer qualquer coisa legal. Você não vai falar, não, nossa, hoje não dá, ó, tá difícil. Se você estiver livre, você vai fazer, porque é legal. Então, criatividade é legal. A hora que a gente definiu que criatividade é legal e colocou na caixinha dos legal, o que a gente faz? A gente pega a caixinha do chato, do trabalho, e fala, como que eu consigo fazer ficar legal? E aí, as pessoas muitas vezes querem fazer o trabalho ficar legal e esquecer que o trabalho pode ser... O legal pode ser trabalho, e vice-versa. O legal pode ser trabalho e o trabalho pode ser legal. Misturar as caixinhas é onde está o pulo do gato da criatividade. É você começar a falar, o que eu posso fazer de trabalho para ficar mais legal? Apertar um parafuso pode ser a coisa mais legal do mundo. Tem um cara que eu admiro muito, que ele chama Stephen Kennedy, que é um escritor bem bacana, que ele faz várias teorias. Ele fala, cara, as pessoas querem só fazer o que você gosta, né? Todo mundo faz o que você faz, você tem que ser apaixonado pelo que você faz, porque se você transformar o seu hobby em trabalho, você vai se dar bem. Todo mundo fala isso. Isso eu acho que é uma parte importante, mas não é a lição inteira, porque ninguém consegue fazer tudo. As pessoas, a gente vai precisar de gente para apertar o parafuso, a gente vai precisar de gente para fazer sapato, a gente vai precisar de gente para ser lixeiro, a gente vai precisar de... Tudo vai precisar. E nada disso é tão legal quanto, por exemplo, se eu falar para vocês, tem empregos de degustador de chocolate, sabia disso? Tem uma mulher aqui em São Paulo que ganha dinheiro para degustar chocolate. Tem um emprego que um cara que é para testar videogame. O cara joga videogame o dia inteiro e ganha dinheiro. Eu tenho um amigo meu, que é o apresentador do Oscar, chama Michel Aroca, ele ganha dinheiro para assistir série e filme. Ganha muito dinheiro para assistir série e filme e fazer comentário. Pô, legal, esses empregos são empregos dos sonhos, né? Parece bacana. Parece fácil gostar desse emprego. Só que a questão não é gostar desse emprego. A questão é, quando você aprende a fazer uma coisa que você faz bem feito, você gosta. Então, a grande questão não é aprender a fazer uma coisa que você gosta, é aprender a fazer bem feito o que você faz. Essa, para mim, é a grande sacada. Então, pense uma coisa que você faz, que você faz bem feito. Pensa aí, você, Edu, Elisa, Hermes. Uma coisa, profissionalmente, preferência. Para que você faz bem feito, já vai para um lado, né? Mas ultimamente nem esse bem feito. Nem esse. A questão é, se você faz bem feito, você gosta de fazer. Isso que você acabou de pensar, você gosta de fazer? Com certeza. Sim. Então, uma das coisas que a gente faz muito em treinamento, que para mim é uma sacada animal, faz o que você faz de uma forma artista. Domina o que você faz. Estuda pra caramba para ser o melhor naquilo. Pode ser apertar um parafuso, pode ser a coisa mais chata do mundo. Quando você começa a fazer bem feito, você começa a descobrir novas técnicas, você começa a descobrir prazer naquilo. E aquilo já não vai virar trabalho, vira prazer. Então, mais do que aprender a fazer o que você gosta, né, todo mundo fala, vai no seu hobby, o que você faz? Vai no seu hobby e transforma numa profissão. Isso é uma ideia boa. Mas a ideia muito melhor faz o que você faz e fala, eu vou ser o melhor nisso. O que eu preciso fazer? Vou estudar, vou colocar... Cara, eu tenho certeza que isso vai virar prazer em curto prazo. Em curto prazo, não é nem médio prazo, em curto prazo. Mas não vira um hábito, não fica de novo um negócio meio saco, meio mesmice? Cara, você faz uma coisa bem feito e você repete aquele bem feito, não posso transformar uma coisa de hábito e ficar meio... Então, eu tenho a impressão, Hermes, acho que algumas vezes sim, não é um mundo utópico, né, onde tudo vai ser arco-íris e legal. Mas eu acredito que, sem dúvida, o mundo fica mais divertido. E é um pulo grande. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. Tem coisas que, sei lá, malhar. Eu não gosto de malhar de jeito nenhum. Cara, minha esposa vai todo dia acordar de malhar, eu odeio malhar. Aí outro dia eu fiz um projeto, que não comecei ainda, mas que eu acho que vai ser bom, que é criar um jeito de eu querer malhar. Então, por exemplo, eu gosto muito de jogar. Vocês estão vendo aqui jogos de tabuleiro, tem mais de 400 jogos de tabuleiro. Eu coleciono jogos de tabuleiro, a vida inteira eu gostei. Aí eu falei, vamos fazer um jogo? Para cada vez que eu for malhar, para cada vez que eu fizer um exercício, eu vou ganhar alguns pontos. E aí esses pontos eu posso converter em alguns pedidos, né? Então eu posso converter. Aí tem lá a tabelinha. Como eu falei, eu gosto de algoritmo, mas daí é um pouco já coisa específica minha. Mas, enfim, cada um vai criar o seu específico. E aí eu consegui, através disso, criar uma motivação para eu ir malhar. Então, se eu conseguir X pontos, eu tenho direito a fazer um pedido, por exemplo, para minha esposa. E aí, quanto mais pontos, o pedido fica mais hard. E aí eu consigo ter algumas coisas legais, e aí foi um jeito que eu criei para me motivar para fazer bem feito. Só que daí eu chego lá, um dos meus algoritmos para fazer malhação cara, fazer bem o exercício. Então, vamos supor, nesse caso aqui, a minha esposa tem uma personal.
A gente está fazendo com ela. Cara, eu falo para ela, eu quero missões desse tipo. Dela já, se eu fizer bem feito o movimento, eu ganho uma nota. Se eu não fizer bem feito, eu ganho outra. Só que depois que eu faço bem feito e começo a ver o resultado, eu falo, cara, é legal pra caramba fazer isso bem feito, não é ruim. Você sai com a sensação feliz. E aí, essa sensação feliz me motiva para ir no outro dia. E aí vira um efeito cascata muito positivo. É um ciclo muito virtuoso. E esse ciclo virtuoso faz com que a gente se motive de forma redundante no prazer. E aí o trabalho não é mais prazer, o trabalho não é mais trabalho, o trabalho é prazer. E aí vira um negócio bem legal. Você meio Nesse que caso, game... você fala... Oi, pode falar. Isso que eu ia falar mesmo. É a mesma coisa que você falar. Nesse É. caso, ele trouxe o conceito da gamificação. Você né, gamifica tudo. Para dar o gás mesmo. Ô, Denilson, exato. você é professor também, né? Sim. Eu vou te fazer uma pergunta agora como professor. Que nota você dá para o Brasil? Nós passamos, não, a gente ainda está no momento de pandemia. E naquele momento crítico, agudo da pandemia, quando as pessoas estavam muito mais assustadas do que estamos hoje, era tudo novidade, Covid é novidade, a doença é novidade, a gente está muito assustado. E aí a gente começou a perceber pessoas se reinventando, profissionais se reinventando, lojas se reinventando, restaurante, hotéis, e dentistas se reinventando, médicos se reinventando. Foi o que você falou, veio um problema, e aí as pessoas foram obrigadas a buscar uma alternativa criativa para o problema. Que nota que você dá para o Brasil nesse quesito? Nós fomos criativos o bastante ou não? Nós ficamos ainda meio para trás, tinha muita madeira ainda para queimar. Que nota você dá para o Brasil de 0 a 10 no quesito? Fomos criativos o suficiente ou não? A gente podia ter sido um pouquinho melhor, hein? Tem uma frase que eu acho muito interessante para ilustrar isso, que é a diferença entre criatividade e inovação. Né? Criatividade é você criar, é você ter ideia, é você fazer coisa legal. E é o primeiro passo, depois que você tem um problema, você tem que usar a criatividade. Mas inovação é quando você cria algo de valor em cima da criatividade. O brasileiro sempre foi considerado, eu acho que é, incrivelmente criativo. De 0 a 10, a nota para o brasileiro para a criatividade, eu vou falar entre 8 e 9. Seria uma nota que eu daria. Só que o problema é que o brasileiro, e isso inclui todo mundo, me inclui vocês, inclui todo mundo, a gente aprendeu que como criatividade muitas vezes resolve dar um jeitinho, né? Você fazer uma gambiarra, você fazer um negócio, você acabou achando que isso era o suficiente. E a gente não chega até o final. E aí, o que acontece? A gente não inova. A gente tem ideias muito boas que param nas ideias ou param no começo da execução. Só que a ideia só vale no final da execução. Eu dei um exemplo que para mim é muito ótimo para ficar visual para vocês. Ter ideia é o número 1. A executar essas ideias são os zeros depois do 1. 1 vale pouco, 10 vale mais, 100 vale bastante, 1000 já vale muito, 1 milhão vale pra caramba, 1 bilhão vale muitão. Só que a gente aprendeu a fazer 1, que é a ideia, que é a criatividade, só que os zeros, que são a execução, a gente é muito ruim. Então, se eu for dar uma nota para a criatividade brasileira, eu daria em torno de 8. Agora, se eu for dar ideia para inovação, eu daria em torno de 2. E olhe lá, porque a gente é muito ruim de execução, a gente é muito ruim de chegar no final. A gente não chega no final, a gente tem as ideias e não chega no final, não mede, não aprende a criar uma cultura de entregar, de fazer não só iniciativa, mas de ter acabativa. E para mim, as entregas são os que interessam. Eu falo, para mim, ideia boa não é a ideia que você tem. Todo mundo tem ideia boa. O que interessa é a ideia que você executa. Essas são as que contam. Eu não quero, provavelmente, quando muitas pessoas me procuram, Denilson, estou com uma ideia boa, me avalia aqui se a ideia é boa ou não. Eu falo, cara, se você conseguir mostrar o plano de execução, eu avalio. A ideia não avalio, não quero saber da sua ideia, eu quero saber do plano de execução da ideia, porque não vale nada a ideia, o que vale é a execução. Nas empresas que a gente atua, 70% do meu faturamento vem de execução. Então, é muito mais do que ter ideia, é ter execução. Eu não ganho nada se eu não executar. Então, no Brasil, e no governo, e nas pessoas em geral, a gente aprendeu que ter ideia parece que é legal, porque é glamouroso, e aí você acaba não chegando no final, e aí a nota é muito ruim. Então, para mim, acho que essa seria, se a gente fosse dar uma nota para criatividade, 8, para inovação, 2. Então, tem um potencial gigante aí de crescimento. O que dá resultado quer dizer, o que dá resultado. A ideia é legal, mas... mas... Um favor para vocês. A comida eu tinha pedido antes e chegou. Eu vou lá pegar 2 minutinhos e já volto. Não, tranquilo, beleza. A pergunta é mais sobre até o tema do nosso bate-papo, né, Denilson? Fator UAU. Eu queria que você explicasse um pouco sobre, contrapondo o que não é realmente criatividade e o que é, usando esse conceito que você propôs até para a gente conversar, afinal, o que é o fator UAU, para que a vida das pessoas sejam mais criativas, mais significativas, com menos problemas,
são, às vezes, criados por nós, ou seja, dá um toque para a gente, para começar já, em 2000 agora, e 2022, e a vida das pessoas, usando esse conceito do uau seu, né? E dizer para as pessoas, não se enganem, criatividade não é isso. É isso que você pode fazer e tirar proveito. Legal. Aqui a gente tem uma teoria, inclusive a gente tem prêmios aqui que chama Fator Uau. O que é o Fator Uau? A gente foi treinado a vida inteira para ser ok. Se eu sou seu chefe, eu estou com algumas coisas para fazer, toma, faz, o que você responde? Ok. A gente foi quase condicionado a falar ok para tudo. Só que se a gente mudar o nosso mindset, a gente tem que, a partir de hoje, a gente tem que pensar, o que eu preciso fazer para conseguir o uau? E o uau não é ok. O uau, eu vou dar 2 exemplos, vou contar 2 histórias rápidas. Eu fiz um projeto para o Sebrae lá no Mato Grosso do Sul. Vocês conhecem a Sebrae, Cuida de Pequenos Negócios, e eles me chamaram para fazer um projeto legal, e a gente chamou 10 donos de loja, lojinha de bairro, lojinha pequena. E aí o cara falou assim, quer inovar na sua loja? O cara falou, quero. Então me dá R$3.000. Aí os caras me deram 3 mil, e eu devolvi os R$3.000 em 30 notas de R$100. Junto com essas 30 notas, eu entreguei uma lousa escrito Lousa do Uau. E o que eu tinha que fazer com essa lousa? Qualquer pessoa, qualquer funcionário podia pôr o seu próprio nome na lousa, desde que ele conseguisse fazer um cliente falar uau. Se ele conseguisse fazer o cliente falar uau, ele colocava o nome na lousa. No final do dia, o funcionário que mais tivesse o nome na lousa ganhava R$100. Super simples a regra. Primeiro dia, o João, que era um funcionário, teve uma ideia boa, atendeu a cliente, a cliente falou uau e colocou João, 10h43 da manhã, fez a cliente Maria falar uau. No final do dia, o chefe falou, só tinha o nome do João, ele perguntou quem é o João levantou a mão, o chefe entregou R$100. Os outros funcionários viram o João ganhando R$100. Adivinha o que aconteceu no segundo dia, pessoal? Todo mundo começou a falar, o que eu preciso fazer para pôr meu nome ali? E as pessoas começaram a dar ideias melhores. No final do mês, a lousa não tinha mais espaço, tinha que tirar foto, apagar e fazer outra lousa. Mas sabe o que é mais legal? Sabe qual foi a média de aumento de faturamento nessas 10 lojas que participaram desse projeto piloto, comparado com o mês anterior? 140% a mais, em média. Por quê? Porque na hora que o cliente entra na loja, ele é atendido. Só que na hora que o cliente entra na loja, está todo mundo buscando surpreender, ele vai ficar mais tempo, ele vai comprar mais, ele vai indicar para o amigo, ele vai voltar no dia seguinte. 140% a mais. Isso é inovação. Inovação não é quando você tem uma ideia de vez em quando sem querer. É quando você começa a fazer isso de forma proposital e consciente. Anota essas 2 palavras, proposital e consciente. A inovação tem que ser de propósito, tem que ser consciente. Você vai ter ideia de vez em quando sem querer? Vai, mas isso vai ser menos de 1%. Ideia boa é quando você começa a criar um processo para melhorar o uau. Então, qualquer coisa que você vai fazer, tudo pode ser uau. Fazer um pedido de namoro para quem você quer, conseguir entregar uma tarefa para amanhã, tudo pode ser uau. E o que depende é você fazer basicamente 4 passos. Parar para pensar em uma coisa que você está fazendo, pensar como que a pessoa vai receber o isso um uau. Como que eu recebo um uau sobre isso? Depois, 3º passo, aprender a medir. Não adianta nada se vocês não fizerem, não medir. Você tem que medir quais são os indicadores que vai falar que isso foi uau ou não. E 4º, chegar no fim. Não adianta ter ideia e não chegar no fim, tem que acabar. Fez esses 4 passos, você tem o uau. E qualquer coisa fica mais legal com o uau. Uma noite de jogos em casa, no sábado à noite, fica mais legal. Fazer um pedido... também, né? Não, eu tenho um exemplo bem legal. Minha atual esposa, quando a gente estava ainda namorando, ela foi fazer um intercâmbio no Canadá. Ela ficou 3 meses, e aí a gente se falava várias vezes por telefone, ela falou, pô, você não vai me ver? Daí eu falei, eu tinha combinado de ver, mas eu falei, não vou mais, não vou poder ir. Ela ficou super triste e tal. Aí, depois de uns 2 meses assim que ela estava lá, eu falei, e aí, com quem que você está falando e tal, né? Ela falou, cara, eu só vou para a escola, a única pessoa que puxa assunto comigo são os mendigos na rua, que tem os mendigos lá no Canadá, por incrível que pareça. E aí aí eu fiquei com isso na cabeça, e aí eu sabia que eu ia, só que eu falei, vou fazer uma surpresa para ela. Eu tinha falado que eu não ia poder mais para fazer uma surpresa. E aí eu podia chegar lá e entregar um chocolate, uma rosa, e falar, ei, que saudade, abraçar, ia ser legal, né? Não ia ser ruim. Mas o que eu fiz? Ela tinha falado aquele negócio do mendigo, eu fiquei isso na cabeça, eu me vesti de mendigo, fiquei na porta da escola dela, mas mendigo mesmo, com a vestimenta completa, assim, e aí eu fiz tipo um quadrinho, falando assim, procura-se namorada brasileira que seja linda, legal, divertida, e fiz e aí eu falei, me ajudem a encontrar. E aí fiquei na porta da escola dela. Quando ela saiu, as amigas dela tudo viram, nossa, ali o mendigo. A hora que ela me viu, que era eu, ela me abraçou, todo mundo, as amigas não entenderam nada, as amigas como ela me abraçou, começou a chorar e tal. Cara, até hoje ela conta essa história. Eu conto essa história aqui. Virou uma história muito mais legal. Eu podia fazer rosas e chocolate. Mas, cara, fazer uma história diferente para ter uma história para contar foi muito mais legal. Para ela, para mim, para todo mundo. As amigas no outro dia falaram, nossa, aquela menina ali que ficou mendigo. Aquela que ficou com mendigo na rua, toda ficou famosa na escola lá, porque ficou, né? Casou com mendigo, né? Casou com mendigo. E aí é legal, porque, cara,
Olha como é mais legal. Só que para fazer isso, eu tenho que ter uma pensar. interessante. Cara, eu não vou fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Eu vou pensar uma coisa diferente. Então, isso é legal para a vida, como a gente falou. Gera orgasmos, gera sim para casamento, gera aumento, gera no emprego, gera aumento de renda. Então, é muito legal fazer isso. Só que isso não pode acontecer sem querer. Tem que ser de propósito e consciente. Criar um processo. Com aqueles 4 passos já resolve. Denilson, Sensacional, sensacional, essa, Denilson. essa sua performance do mendigo aí para levar o UAU para sua namorada, esposa, na época, não sei. Você sabe que você provocou um outro fenômeno, né? Você provavelmente aumentou a autoestima dos mendigos do Canadá, porque os caras que não sabiam daqui falaram, rapaz, Olha se um mendigo só, daquele, feio pra consegui. caramba, conseguiu uma namorada bonita daquela na saída da Não, escola. muito, Cara, muito. eu Virou, consigo. Eu consigo virou benchmark para todos os mendigos da civilização. Falou, gente, temos que Você ter Virou Você uma virou herói. inspiração. com criatividade não tem limite pra gente. Vamos lá. Viu? Você virou. Só lembrei uma coisa. Cara, outra coisa que eu estou dizendo é o seguinte, pô, cara, é quebrar a cara mesmo, pode ser um pouco cara de pau. Sabe aquele negócio que você falou o tempo todo? Não usou a palavra, mas a gente tira essa sacada final. Puta, errar é bacana, tentar também é bacana. Você vai cair, levantar, vai se divertir, vai aprender. Você não usou a palavra erro, mas você diz assim, cara, tem que ter um pouco de aceitar a fragilidade. A fragilidade é bom, porque se na tua fragilidade você vai dizer, cara, eu tenho algo a aprender, eu posso aprender comigo mesmo, com o outro. Acho que é uma sacada estupenda essa aí, né? Muito poderosa, né? Muito muito. poderosa, E, cara, muito a chance de dar divertida. errado, a chance de dar errado é tão gigante, tudo pode dar errado, mas é legal porque você vai ter uma história para contar. Aqui na fábrica de criatividade, a gente dá um prêmio para os piores erros do ano, prêmio em dinheiro. As pessoas que erram erros legais Olha. ganham um prêmio em dinheiro. Porque qualquer erro pode acontecer pela primeira vez, o que você não pode é fazer o mesmo erro 2 vezes. Aí Claro. esses erros são Olha. penalizados. Agora, errar qualquer coisa pode ter errado. Ano passado, e tem um prêmio, tem troféu, no final do ano tem uma cerimônia para os premiar, as pessoas ganham um troféu, ganham dinheiro. Para cada erro que a pessoa fez, dos erros grandes, ela ganha ganha dinheiro por errar. Porque isso é legal, cara. Você perceber que errar faz parte do processo. Se você não está errando, você não está inovando. Então você tem que criar esse equilíbrio aí, muito legal. Muito legal. E Até errar para é um errar, a gente tem que ser, aprendizado, né? e até para errar, a gente tem que ser criativo, que esse lance que ele falou, não cometa o mesmo erro. Se for errar, então erre erros diferentes, porque você vai aprender Exato. coisas diferentes. Acabou. Exato. Você vai errar 2 vezes, já não é mais nem burrice, é uma escolha, né? Uma escolha que você fez. Pô, vou errar de novo. Ô, Denilson, cara, que muito bom, cara, que papo gostoso, mas que papo muito, muito, muito legal. Quebramos paradigmas, eu acho que a gente ajudou muita gente aí que tinha esse problema, inclusive de autoestima, que achava que criativo era aquela pessoa abençoada, aquela pessoa iluminada, aquela pessoa que nasceu, nossa, com ideias. Não, gente, você viu que aí a criatividade é um treino, é uma prática. Eu até anotei aqui, olha, que o Denilson falou, anotem essas 2 palavras, aí a inovação ela tem que ser proposital, tem que ser consciente. Já disse um filósofo, que eu nem lembro o nome dele, mas que diz o seguinte, que nós somos o que repetidamente a gente faz, os processos que a gente escolhe. Não é um ato, não é um milagre, é o que você está repetidamente fazendo. Vamos partir já para o encerramento, infelizmente, dessa conversa gigantesca, cara, de coisa boa. Mas, Elisa, o seu agradecimento para o Denilson, depois o Hermes também, depois a Elisa tinha uma pergunta, eu percebi que ela tinha uma pergunta aí que a gente acabou se empolgando todo mundo aqui. Gente, mas não vai dar tempo, vai ficar aí para a próxima. Infelizmente, temos 6 minutinhos. Denilson, olha, super obrigada, adorei essa conversa, tá? A gente, assim, eu sempre trabalhei até na área de inovação, mas você trouxe, assim, coisas novas, né? Impressionante, assim, como você tem coisas novas para trazer. Essa questão do fator UAU, adorei, fantástica. E vou aplicar, já vou começar a aplicar também, viu? Mas obrigada mesmo, fantástico. Quero ver as histórias. Para mim, história é boa quando você conta as suas. Não é a história do seu chefe, não é a história da empresa, é a sua história. Conta aí, quero ver as histórias do auge de vocês a próxima vez. Beleza. Vai lá, Hermes Schneider. Assim, você falou agora, sacadas e história, né?
contar novas histórias, da gente mesmo, inventar história. Mas uma coisa que agradeço muito ter esse papo contigo, essa conversa realmente ela é transformadora. Eu pensei duas coisas importantes. É comportamental, né? A gente tem que a gente pode ser diferente, desde que decida ser diferente, e tem algumas coisas que ajudam realmente. Se tiver um ambiente que você cria algumas condições, ajuda, mas se esse ambiente não existir, crie esse ambiente, na verdade é isso que você disse para nós, né? Então, crie sua vida, invente-se mesmo, não tenha medo de errar, e disse como a gente pode começar, comece agora, e você deu várias dicas, né? Para essa sacada, comece agora, pode ser tudo diferente amanhã. Espero que as pessoas estão nos ouvindo, vendo, aproveite muito e tenho novas histórias, como diz o Denilson, para contar. Muito obrigado, Denilson. Foi um prazer imenso batendo papo com você. Rimos muito, aprendemos muito, descobrimos que a melhor coisa, nem sempre o prazer, a gente pode ter muito prazer, sentindo um pouquinho de dor no começo, mas depois tudo termina bem, né? É isso aí, Hermes. Obrigado, Hermes, pelo convite. E você que está aí assistindo, ouvindo a gente, e achava que você estava passando por um momento muito difícil, porque você tinha muito problema, né? Você estava assim, nossa, eu tenho muito problema. Hoje você aprendeu que os seus problemas podem ser uma grande fonte primeiro que é uma grande fonte de oportunidades, se você tiver alerta para perceber a riqueza que você tem atrás do problema. Agora você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá conhecer o que tem atrás desse problema, e deve ter muita coisa bacana. Então é o seguinte, problema é a fonte da criatividade. Outra coisa que o Denilson nos puxou a orelha aqui, hein? Não adianta boas ideias se você não tiver execução. A ideia vai ser um pensamento, qualquer brisinha vai levar isso para longe de você, longe, longe. E outra coisa, Nilson, você falou agora, que eu acho que vai ficar gravado, é o seguinte, eu quero ouvir as suas próprias histórias do UAU. Se você não tem a sua própria história de desafio, de criatividade, de inovação, você vai parecer aquele cantor que não ganha dinheiro com a música própria, fica ganhando dinheiro com cover, né? Você fatura em cima de sucesso dos outros. Ô, Denilson, o seu tchau para a nossa galera aqui, mas já antecipadamente, cara, muito obrigado, e você está convidado para voltar em outras vezes aqui. Show, obrigado, muito legal o papo mesmo, gostei bastante. Acabamos aí uma noite de um jeito super divertido. Obrigado pelo convite. Aqui na Fábrica a gente fala que a gente não faz projetos, fazemos parcerias, contem com a gente. @Fábrica de Criatividade, Denilson Chicaco, podem seguir aí nas redes, toda a gente tem coisas legais de criatividade para falar. E bora inovar. Aqui a nossa sede é super maluca, depois eu posso até contar um outro dia da sede, que a gente fica no Capão Redondo, a nossa sede central, a gente tem unidades no mundo, mas essa é a nossa sede. A porta de Bolinha de Gude, a cobertura tem uma praia, tem passagens secretas, ping-pong no escuro, montanha-russa embaixo do palco, um negócio super legal, e aí a gente está no Capão. E aí aqui a gente fala que no final de qualquer projeto, tamo junto, é nóis. Eita! Gente, valeu! Todo mundo dando tchau aqui. Aí, tchau, tamo tchau, junto, tchau, é nóis! Um abraço! Beijo, pessoal. Obrigado.